A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos e eu quero já agradecer a você por me permitir entrar na sua casa. Espero que a sua casa esteja tudo em paz, que esteja com alegria e saúde. Espero que seus negócios estejam indo bem, ou seja, espero que a sua vida esteja bem. Queria conversar com você um pouquinho hoje a respeito de um texto da Palavra de Deus muito interessante. É muito conhecido, muito pregado, muito falado, mas com alguns detalhes magníficos que é o que eu queria dividir com você hoje. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, diz assim: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu acredito que você já tenha ouvido falar esse versículo, esse texto. O pastor Zé Antônio usa muito esse texto. As nossas congregações, todas elas têm uma placa com a data de inauguração, e o versículo dessa placa é justamente esse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Porque você sabe, a nossa vida é uma caminhada. Todo dia a gente precisa de alguma coisa nova. Todo dia a gente precisa que Deus cuide de nós para a gente poder vencer esse dia. Não é diferente na minha casa, não é diferente na sua casa. Por quê? Porque sem Deus o que a gente vai fazer? Mas esse texto, e depois eu queria que você lesse em casa, ele tem alguns detalhes muito interessantes. A Arca da Aliança, aquele objeto que simbolizava a presença de Deus, havia sido roubada. Tirada do povo de Israel, perdida. Durante 20 anos ela ficou, vamos colocar assim, fora do domínio do povo de Israel. De repente o povo de Israel consegue reconquistar. E Samuel, então, sacerdote, juiz e profeta, ele fala para o povo o seguinte: olha, se vocês servirem a Deus e tirarem do meio de vocês tudo aquilo que vocês estão usando no lugar de Deus, Deus vai dar vitória para vocês. Aqui eu não quero falar sobre ídolos, nada disso. O que eu quero dividir com você hoje é o que está tomando o lugar de Deus na nossa vida. Você pode pensar assim: mas como assim tomar o lugar de Deus? Porque a Bíblia nos diz que Deus tem que ser o primeiro na nossa vida. Tudo que nós formos fazer, a primeira ideia, o primeiro pensamento deveria ser em Deus. Qual é a reação? Qual seria a reação de Deus na minha decisão, na minha atitude, no meu agir? Esse deveria ser o nosso primeiro pensamento. E às vezes não é. E às vezes a gente substitui Deus por muitas outras coisas. Por um trabalho, por exemplo. Pelas férias. Ou seja, aquilo não é que não seja importante. Só não pode ser mais importante do que Deus. Às vezes, nosso próprio ministério passa a ser o nosso Deus na nossa vida. Às vezes Deus usa alguém no ministério da palavra, de qualquer forma, com louvor, é um bom cantor, é um bom pregador, e a pessoa se perde nisso, a pessoa acha que aquilo ali já é o Deus dele. Foi por isso que Samuel falou para o povo: olha, tira do meio de nós, vamos tirar do nosso meio, tudo aquilo que está tomando lugar de Deus, para a gente ver o que Deus vai fazer na nossa vida. E assim o povo fez. O povo tirou os Balaíns, os Astarotes, o povo tirou tudo que para eles poderia significar Deus, representar Deus ou ser maior do que Deus. Mas o interessante é que isso não os livrou da batalha.
mesmo tirando tudo aquilo que estava no lugar de Deus, Deus ainda os fez passar pela batalha. Sabe, nós somos às vezes ensinados de uma forma muito equivocada. Às vezes é pregado a seguinte questão: olha, se você for para uma igreja, a sua vida vai ser transformada. Sim, até aí é verdade. Você não vai ter mais problemas, mentira. Você não vai ter mais dificuldades, mentira. Você não vai passar mais por lutas, mentira. Isso é mentira. A sua vida vai ser transformada, mas você vai ter que passar por lutas, dificuldades e problemas. Para quê? Para amadurecimento. Infelizmente, nós seres humanos precisamos passar por problemas para valorizar a vida que nós temos. Nós precisamos passar por dificuldades para valorizar a vida que nós temos. Nós precisamos passar por doença para valorizar a saúde. Nós precisamos passar por tristeza para valorizarmos a alegria. Nós precisamos passar por guerras para valorizarmos a paz. Quantos de nós descobrimos o quão faz falta andar na rua livremente? Essa máscara que a gente tem que usar, você já viu como é que ela atrapalha a vida da gente? Mas a gente só nota isso porque estamos usando, porque a gente nunca pensou nisso. A gente nunca pensou o quanto é difícil respirar com aquela máscara. Um pedaço de pano, coisa simples, mas a gente nunca viu, nunca precisou antes. Só que agora a gente precisa. E todo mundo valoriza, porque a hora que você tira um pouquinho, meu Deus. São coisas simples que fazem a gente ver a diferença. Vai para uma festa com o sapato apertado. Quando você chega em casa, que você tira o sapato, o pé chega a fazer o... Que alívio que é. Mas você só vai valorizar isso quando você passar por isso. Por isso que Deus precisava que o povo passasse por luta, porque o povo diversas vezes já tinha, vamos colocar, enganado a Deus. Deus fazia, o povo pedia, Deus respondia, o povo se esquecia de Deus. E está na Bíblia. Se não me falha a memória, no livro de Josué fala, olha, o povo ficou 40 anos sem guerra e esqueceu-se do Senhor. Por quê? Porque nós nos acostumamos com a coisa. O ser humano é um ser adaptável. Ele consegue se adaptar em qualquer lugar. Você pode pegar uma pessoa que mora num país gelado, sei lá, no Alasca. Você traz ele para morar no deserto, num lugar árido, num lugar quente. Ele vai sofrer um tempo, mas dali a pouco ele está acostumado. Faça ao contrário, também vai acostumar. Nós somos seres adaptáveis. E isso, às vezes, não é uma desvantagem. Porque nós, por nos adaptarmos, a gente se esquece do que nós já passamos. E Samuel, então, depois dessa batalha vencida, depois da vitória que Deus dá ao povo, ele faz um marco. Ele coloca uma pedra e fala, agora isso aqui é um referencial. Isso aqui é um símbolo, isso aqui é um marco, para quando as pessoas passarem por aqui, se lembrarem do que Deus já fez por nós. Você já pensou se nós tivéssemos esse hábito ainda hoje? Você já parou para pensar se tudo que Deus faz por nós a gente colocasse uma pedra? Tenho certeza que você ia ter que ter outra casa só para botar pedra. Tenho certeza que você não ia conseguir sequer dormir na sua casa, de tanta pedra que ia ter na sua casa. Porque de todas as lutas que você passou, de todas as dificuldades que você passou, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E o que às vezes a gente estranha é justamente isso. O que às vezes a gente estranha é que a gente não se dá conta de quanto Deus já tem feito por nós. Sabe, eu sempre gosto de parar e pensar um pouco na minha vida e pensar, puxa, o tanto que Deus já fez por mim. E cada dia eu me surpreendo porque eu me lembro das coisas que Deus fez. Eu tenho certeza que você não é diferente. Mas talvez você fale assim, Marcelo, mas você não sabe o momento que eu estou atravessando. Essa é a palavra, atravessando. É passageiro. Você está caminhando, você está lutando.
São verbos de continuidade. Por quê? Porque isso vai passar. Creia. Creia em Deus. Isso vai passar. Se hoje você está vivendo um momento de dificuldade, fica tranquilo, vai passar. Conta-se a história de um rei que estava morrendo e chamou o seu filho, o seu sucessor, e falou com ele, olha, eu vou te dar um anel e nesse anel tem uma frase. E você vai só poder ler essa frase nos dias de muita dificuldade. Quando a dificuldade estiver no seu momento mais difícil, você tira o anel e lê a frase. E a outra ocasião que você vai ler essa frase é o dia que você estiver muito feliz, mas muito feliz mesmo. E colocou o anel no dedo do filho e aquele pai morreu e o filho assumiu o reinado dele. E de repente começou uma nova guerra, começou uma guerra naquele reino, e o jovem rei não sabia o que fazer e tentando com os seus conselheiros, e de repente chegou o momento que ele falou, bom, agora não vai. Agora não vai. E ele se lembrou das palavras do pai dele. E ele tirou o anel. E quando ele tirou o anel, dentro do anel existia a seguinte frase, isso vai passar. E aquilo foi um ânimo para ele. E ele chamou seus conselheiros e falou, olha, vamos agir assim e tal, e traçou uma nova estratégia e foram para a guerra e venceram aquela batalha. A comemoração, os despojos, estavam todos felizes demais, e eles foram e aquela festa no reinado, todo mundo feliz da vida, e de repente ele ouve a voz do pai novamente na sua consciência, tira o anel, e ele tira o anel, e ele vê, tudo vai passar. E é verdade, as coisas acontecem assim. Os dias bons passam, mas os dias maus também passam. Talvez você esteja atravessando hoje o pior momento da sua vida. Fica tranquilo, vai passar. Ou ao contrário, talvez você esteja vivendo hoje o melhor momento da sua vida. Se prepare, porque isso também vai passar. Agora, independente se é um dia bom ou se é um dia mau, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E isso não existe nada melhor. Sabe por quê? Porque Deus vai continuar cuidando de você. Deus vai continuar cuidando da sua casa. Deus vai continuar cuidando da sua família. Deus vai continuar cuidando dos seus negócios. Simples. Quem complica somos nós. Por que nós complicamos? Porque quando surge uma guerra, a gente pensa assim, eu não preciso, eu não mereço isso. Não, não é por merecimento. Ninguém tem nada na vida por merecimento. Algumas coisas são consequências de escolhas que nós fazemos. Às vezes escolhemos errado e queremos uma consequência boa. Não vai ter. Não tem como. Não tem como. Escolhemos errado, a consequência vai ser equivocada. Existe uma lei na Bíblia chamada lei da semeadura. Ou seja, aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar, isso ele vai colher. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem gente, não são todos os casos, lógico que não, mas tem gente que está sofrendo hoje de uma colheita de uma plantação que ele fez há anos atrás. Tem gente que está pagando um preço hoje de uma escolha que ele fez, então não tem jeito. Qual é a solução? É confiar que Deus vai fazer algo nisso aí. É confiar que Deus vai fazer alguma coisa nisso aí. Mas até lá, uma coisa você precisa ter no seu coração. Deus continua no controle da sua vida. Não está entendendo? Desculpe, mas deixa eu dividir uma coisa com você. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz o seguinte: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E vamos ser bem sinceros, só nós dois, é difícil. Tem coisa que a gente olha e fala assim, rapaz, cadê o benefício nisso? Por que eu estou passando por isso e cadê a vantagem nisso? Já que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam, como é que eu não estou vendo isso cooperar para mim? É simples. É muito simples. É porque nós não entendemos.
Por isso que nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus porque a Bíblia ela é muito clara, a Bíblia é linda. A Bíblia diz o seguinte lá em Jeremias, a palavra de Deus diz o seguinte, Deus falando, eu bem sei os planos que eu tenho para vocês. Ah, querido, se nós soubéssemos os planos que Deus tem para nós. Porque os planos dele são planos de paz, não de mal. Para quê? Para dar o fim que nós desejamos. Só que, às vezes alguém pode falar como a Nani falou, nós só vamos ficar 2 anos no cativeiro. Aí me vem Jeremias e fala assim, você pode casar, dar os filhos em casamento, plantar vinha, construir casa, porque nós vamos ficar 70 anos no cativeiro. É lógico que 2 anos seria muito melhor do que 70, mas precisava de 70 anos para o povo entender, mais uma vez, o que Deus tem feito. Eu não sei quanto tempo. Eu vou ter o meu cativeiro, você vai ter o seu, todo mundo vai ter. Mas uma coisa eu te garanto, os planos de Deus para você são muito melhores e maiores do que você pode imaginar. Então confia nele. Confia. Entrega. A Bíblia é simples. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E o mais ele fará. Não está dominando, não sabe o que fazer, não sabe como agir, não sabe como reagir, entrega para Deus. Começa a não só colocar pedras, mas a colocar as pedras com significado para você, de você se lembrar, peraí, até hoje Deus me ajudou. E você acha que Deus perdeu o controle da situação? Nunca. Ele não perdeu. Deus não perde o controle da situação. A arca ficou perdida durante 20 anos porque o povo assim o quis. Porque o povo não valorizou mais a presença de Deus, porque o povo abriu mão disso. E é normal essas coisas acontecerem. Não pense você que você é o pior dos homens. Não. Uma pessoa amiga me falou comigo quando ela foi acometida do Covid-19, falou, isso só acontece comigo. Eu falei, não, aconteceu com você e com milhões de seres humanos no mundo. Milhares foram contaminados, você é só mais um, passou na história, mas só que já está curado, Deus abençoou. Vamos começar a olhar diferente, vamos começar a olhar o caminhando. Porque se você está caminhando, se você está lutando, é porque o ontem já diminuiu. É menos um dia para você lutar, é menos um dia para você atravessar o deserto. E ficou mais um dia mais perto da solução, mais um dia mais perto da bênção de Deus, porque ela está estendida sobre a sua casa. Porque a promessa de Deus está aqui, nesse livro. A promessa de Deus está aqui. Ou seja, você precisa entender, eu preciso entender, que a nossa vida está no controle do Senhor. É o que a gente gostaria? Na maioria das vezes não. Na maioria das vezes não vivemos aquilo que gostaríamos de viver. Na maioria das vezes, não estamos vivendo sequer o momento que nós gostaríamos de viver. Não estamos no lugar que gostaríamos de estar. A vida é assim. Existe uma insatisfação generalizada. Você vai falar, que isso, pastor? Marcelo, eu sou satisfeito. É nada. Se fosse satisfeito, você estava com o primeiro carro que você sonhou comprar. Que geralmente é um Fusca. Lá atrás, anos atrás. Eu vou comprar esse carro. Se você estivesse satisfeito, você estaria com ele ainda. Mas não, você quer crescer, você quer prosperar, e é normal, e é bom isso, é bom. Se a gente não tivesse esse tipo de preocupação, eu estava morando com papai e mamãe até hoje. Não, mas a gente quer crescer, quer ter a casa própria, quer ter a fazenda. Tenha desejo, tenha insatisfação por algumas coisas, sim. Agora, esteja extremamente satisfeito por outras. E uma satisfação que tem que estar no nosso coração é saber que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Passamos o que estamos passando, vivemos já o que estamos vivendo, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nunca se esqueça, o seu nome está gravado nas mãos dele, para ele não se esquecer de você. Posso orar com você e por você? Deus, te louvamos, exaltamos e glorificamos o teu nome. Obrigado, Pai, por nos permitir participarmos desta palavra desse pouco tempo. E obrigado por entendermos que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu te peço que esse versículo se cumpra todos os dias da nossa vida. Para isso, nos dê sabedoria, força, capacidade de entendimento,
para vermos o agir do Senhor na nossa vida e entendermos que o Senhor quer sempre o melhor para nós. Abençoe esta família que está assistindo, esta casa que está assistindo, que os negócios sejam prósperos, que haja paz, saúde e alegria. E nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Você querendo e podendo, Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo, a sede Rua Mato Grosso, número 9, perto do Espaço ARP. E nos bairros da cidade existem as nossas congregações. Procure se informar e eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Fique na paz do Senhor, receba um grande beijo no seu coração. Momento de louvor. O Cordeiro se entregou em meu lugar. O que era morte e vida se tornou um sacrifício. Deu fogo em meu
isso nós declaramos palavras de avivamento sobre a nossa nação.